verdadeira revelação. Vamos falar junto? 2, 3 e já. Cristo é a verdadeira revelação. A gente está vindo de um mês que foi uma ênfase dada para a juventude na igreja. E a gente trabalhou o tema No Princípio Deus. E o culto desse culto aqui das mulheres que vocês estão fazendo, preparando, organizando, é um culto que também está trabalhando esse tema, aproveitando a continuidade, né, e finalizando, fechando com chave de ouro o trabalho da juventude, No Princípio Deus. E ao longo do mês, a gente pôde conversar um pouco, a gente falou sobre a criação, a gente trabalhou a ideia da profundidade de que essa verdade de que no princípio é Deus. Se isso não for verdade, nada mais é verdade, não existe nada. E a gente conversou sobre isso. A gente também conversou sobre a redenção que há em Jesus. A gente conversou sobre a queda do ser humano e a redenção que Jesus proporciona na vida do ser humano e a responsabilidade que o ser humano, enquanto redimido, tem de redimir as outras coisas. Então, quando você está vivendo a sua vida aí no dia a dia, você não vive de qualquer maneira, você vive de forma que você expressa a redenção que alcançou você. E fazendo isso, você redime o mundo, melhora o mundo, mesmo que nem sempre você vai pregar e as pessoas vão se converter, mas só o fato de você estar no mundo sendo uma pessoa de Deus, o mundo é um lugar melhor. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. E por último, a gente também conversou sobre a consumação. Cantamos a música agora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que fala da palavra de Deus e do nosso anseio, a nossa esperança, que é a certeza da volta de Jesus. E agora nós vamos conversar sobre isso, sobre Cristo ser a verdadeira revelação. Cristo é a verdade, meus irmãos. Se no princípio Deus, então no princípio Cristo também. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que está na tela. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Essa é a palavra de salvação para nós nessa noite. Amém? Glória a ti, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra está diante de nós, sendo lida, proclamada. Que teu Espírito venha ao nosso encontro para nos iluminar a verdade que é Jesus, para nos ensinar esta verdade, para que sejamos transformados por essa verdade, corrigidos naquilo que precisamos, encorajados para a caminhada e assim preparados para toda boa obra. Senhor, afasta de nós toda distração, toda outra voz que ouse falar, seja a minha ou de qualquer outra pessoa, seja agora silenciada, para ouvirmos somente a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos ao sermão. Deixa eu só achar que eu tinha aberto ele, mas já sumiu aqui. Até hoje eu tenho que comprar um tablet. Meu tablet ficou ruim, eu fico pregando no celular, e o celular parece tanta coisa, daqui a pouco some o sermão. Mas está aqui, graças a Deus. Então, queridos, como eu estava dizendo, o nosso mês de agosto trabalhou tantas coisas importantes acerca desse tema maior, que é no princípio Deus, e agora somos obrigados, é inevitável, precisamos falar de Cristo, porque se no princípio Deus, então também no princípio Cristo. Acabamos de ler um texto que fala disso. Esses primeiros 5 versículos apresentam o primeiro ponto do meu sermão, que é esse número 1 aí que está na tela. O Filho é Deus. Isso é fundamental. Isso é extraordinário. É interessante como João, quando escreve o seu evangelho, ele faz uma conexão imediata com Gênesis, para não haver dúvidas. Não que os outros evangelhos deixam alguma dúvida, mas o evangelho de João tem uma intenção principal, uma intenção de revelar que o Filho é Deus. Por isso o título do nosso sermão, Cristo é a verdadeira revelação. Muitas religiões tentam revelar algo sobre Deus, muitas pessoas tentam falar algo sobre Deus, tentam dizer que tem alguma revelação, mas a verdadeira revelação de Deus está em Cristo, amém? Então, esse primeiro ponto eu queria fazer alguns destaques com vocês, a cada versículo que a gente leu aí. No princípio era aquele que é a palavra, o primeiro versículo, esse termo traduzido na linguagem
que a gente utilizou, na versão que a gente utilizou como palavra, e está utilizado de letra maiúscula, no grego é o termo logos. Logos é utilizado em várias expressões da língua portuguesa, né? Por exemplo, psicologia, qualquer outra disciplina que usa a terminação logia, né? Que a gente costuma utilizar e traduzir como estudo. Porém, a palavra logos, ela é muito mais do que estudo e conhecimento. João, quando escreve o seu texto aqui, essa abertura, a gente chama de prólogo do Evangelho, isso é poético, isso é profundo, isso é espiritual, mas ele está também trazendo um profundo conhecimento no contexto da linguagem grega, então também da cultura grega, que ele, enquanto judeu, estava banhado, porque os irmãos sabem, os judeus estavam cativos de várias nações, e teve um período que eles foram cativos também dos helênicos, que são os gregos, né, no contexto de Alexandre o Grande. E ali houve uma tentativa de dominar todo mundo pela cultura, pelo conhecimento. E por isso o contexto judaico era banhado também do conhecimento grego e da filosofia grega. Então, quando João escreve isso, é porque havia, primeiro, sempre houve, até hoje há, o questionamento: qual é o sentido da vida? Qual é o porquê das coisas? E João então resolve e decide, inspirado pelo Espírito, escrever que a razão das coisas, o princípio das coisas, o motivo último das coisas é Cristo. E ele revela desta forma, com uma palavra que qualquer um naquele tempo compreenderia, que é a palavra logos, que significa razão, que significa a resposta para todas as coisas, a explicação final de todas as coisas. Então, quando você perguntar por quê? Por que acontece isso? Por que eu passo por determinada coisa? A resposta é porque Cristo. Porque tudo vai apontar para Cristo. Por isso que Paulo em Romanos vai escrever: por todas as coisas que operam, nós lemos aqui, para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é conhecer a Cristo e ser como Cristo. Amém? Tudo aponta para Cristo. Paulo vai escrever em Efésios 1, versículo 9 e 10, que todas as coisas vão convergir para Cristo. A história do Evangelho, a história da Escritura, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta a Cristo, ela não é sobre eu e você. Apesar dele, inclusive, especificamente aqui falando para mulheres, sabemos que as mulheres passaram por momentos na história humana, por causa do pecado de ambos, do homem e da mulher. Por causa do pecado, as mulheres passaram por momentos de sofrimento, opressão e de não consideração até. As mulheres não eram nem contadas. Quando era para contar, quantas pessoas contava só os homens. As mulheres eram contadas no meio dos animais e das propriedades. Era assim que era mesmo, isso era pecaminoso. E quando houve, então, a revelação de Jesus e o Evangelho foi apresentado para o mundo, as mulheres alcançadas pelo Evangelho, elas passaram a ser consideradas, contadas, citadas, e inclusive com papel fundamental na igreja do Senhor. E isso é motivo de glorificar a Deus, porque o Evangelho, apesar de ser, e graças a Deus que não é sobre nós em primeiro lugar, ele é sobre Cristo, é por causa de Cristo mesmo, e é por causa de tudo que Cristo fez, já que ele participou ativamente da criação, é que eu e você, eu como homem e vocês como mulheres aqui, predominantemente, eu sei que tem homens aqui acompanhando, vocês então são considerados, e são colocados numa posição de filhos, e não mais de pessoas abandonadas, perdidas pelo pecado, e no caso das mulheres até nem contadas como pessoas. O Evangelho nos coloca no nosso devido lugar, um lugar que não é de exaltação como se fôssemos deuses, porque não somos, mas um lugar devido de que somos filhos daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bem, quando o texto no segundo versículo diz assim: ele estava com Deus no princípio, é para ressaltar que Jesus, o verbo, aquele que é a resposta para todas as coisas, ele sempre foi eterno, ele sempre existiu. E quando vem o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Significa que a autoridade criadora do verbo, da palavra, no caso Jesus, ela é aqui bem destacada nesse versículo. Significa que ele é a fonte de toda a criação e que ele é o criador ativo e que nada poderia ter existido sem a ação do Filho. Isso é fundamental. Então, João está trazendo uma revelação profunda
e que até os judeus da época, quando lessem, entenderiam, mas é uma coisa nova, é uma coisa não inédita, porque a palavra de Deus no Velho Testamento também revelou alguma coisa, mas agora algo pleno estava sendo dito acerca de Deus, dizendo assim: Deus Pai estava na criação, Deus Filho estava na criação e Deus Espírito estava na criação. E aí o verso 4 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aqui, o Filho, o Verbo, a razão, a resposta para todas as perguntas, estava sendo apresentado como aquele que detém a vida. E se ele foi o Criador, e se as coisas foram criadas por ele, é porque ele é o detentor da vida, o doador da vida. E não apenas vida, mas todas as trevas, toda a escuridão, todo o caos, toda a desordem, toda a não existência, todo o nada que é, nesse sentido, trevas, tudo isso foi vencido pela luz. Ele era a luz dos homens. Ele era, é e sempre será. Amém? E o versículo 5 vai dizer que essa luz, então, ela brilha nas trevas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. Gênesis, capítulo 1. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Esta história é uma história em que Deus quer revelar quem Ele é. Quer revelar a profundidade dEle. O máximo que é possível o ser humano compreender acerca de Deus. E um ser infinito, um ser inalcançável, Deus transcendente, diz a teologia, totalmente fora da criação, mas ele se torna imanente, ou seja, ele se torna acessível, para que seja encontrado, para que seja percebido, para que seja descoberto, para que seja revelado. E ele faz isso através do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, nesse primeiro ponto, não há dúvidas, o Filho é Deus. O Filho não é apenas um profeta, como vão dizer por aí. O Filho não é apenas um grande homem que viveu nesse mundo, não. Ele é um grande homem. Ele morreu e ressuscitou. Ele está nos céus agora, no trono, reinando, enquanto o Espírito Santo trabalha conosco para a proclamação do Evangelho. Ele não foi apenas um grande pregador, talvez um realizador de milagres no poder do Espírito Santo de Deus. Isso tudo é maravilhoso. Mas ele não é apenas isso, ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Todas as coisas existem por causa dele. É por isso que Paulo conclui a sua adoração, uma das suas adorações lá em Romanos 11, 36, que foi a nossa divisa: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, para sempre. Amém. Então, queridos, tudo é por causa de Cristo, para Cristo, e é por meio dele. Você está aqui por causa dele. Nós vivemos por ele, para ele, e tudo é para ser devolvido para ele. Amém? Bem, primeiro ponto está bem claro, aprendemos, né? Cristo, que é a verdadeira revelação, essa verdadeira revelação é de que ele é Deus. O segundo ponto que eu queria contar para vocês, que o próprio texto vai dizer já nos versos 10 a 14, que nós não lemos, mas vamos falar aqui, é que o Filho, que é Deus, está entre nós. Por isso que a Bíblia vai chamar de Emanuel, Deus conosco. O Deus inacessível, por essência. Quem olhasse para Deus na sua plenitude, na plenitude da sua glória, morria. A Escritura sempre disse isso. Tanto que quando Moisés teve que contemplar a Deus, teve que ficar de costas. Lembra dessa história? Então quem tem acesso a alguma parte, algum fulgor da glória de Deus, morre. Mas em Cristo vemos totalmente Deus e não morremos, ressuscitamos. Glória a Deus. O Filho está entre nós. Verso 10 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo, presta atenção, não o reconheceu. Esse termo aqui, não o reconheceu, essa expressão aqui, ela remete também para Romanos 1, dos versos 18 ao 32, toda essa passagem. Paulo está falando do ser humano de forma geral, não está falando dos servos de Deus. Ele está falando de forma geral, o ser humano de forma geral, enquanto pecador, enquanto escravo do pecado, da sua carnalidade, da sua natureza contrária a Deus, ele vê Deus na natureza, inclusive. Ele vê os atributos de Deus em tudo à sua volta na criação.
E ele reconhece. Aí como que agora João fala assim, não reconheceu? Não é o não reconheceu de, eu não vi, estava distraído. Não é. Não é o não reconheceu de eu olhei e não compreendi. Não é isso. É não reconheceu de eu olhei, identifiquei, sabia quem era e não quis. É isso que Paulo fala e que João está falando aqui. O não reconhecer é quando você não reconhece que Ele é Deus, não reconhece que Ele é Senhor, você não se rende. É isso que João está lembrando aqui. Tudo foi feito por intermédio dele, então não tenha dúvida. Se foi feito por intermédio dele, o que mais tem na criação é a assinatura do Criador. E não tem como errar, você olha, sabe que foi ele. Mas você fala assim, enquanto pecador, o ser humano fala assim, não quero. Eu vou inventar uma religião, mas eu não adoro esse Deus aí. Eu vou me render aos quadrúpedes e aos répteis, conforme está escrito em Romanos. Eu vou me render à criatura, mas eu não me rendo, não reconheço o Criador. É o ser humano pecador. É o ser humano escravo do pecado. Ele é assim. Não o reconheceu. Verso 11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí agora, ele está especificando o povo de Israel. Ele primeiro falou do mundo que não reconhece. Apesar de ter a revelação mínima, vamos dizer assim, geral de Deus na natureza, não o reconhece, não se rende a Ele, adora qualquer coisa, está nas trevas. Paulo vai reforçar isso. Recomendo você procurar no canal da nossa igreja os sermões que estão falando de Romanos 1. E a gente lá na juventude está pregando Romanos 1, já estamos no capítulo 8, tem lá um sermão sobre isso. Vários, na verdade, porque foi bem picotado, deve ter uns 3 sermões que vão falar disso. Você pode estudar mais sobre isso. Agora, aqui, nesse momento aqui, em que ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, ele está falando de Israel. Ele está falando do povo que Deus separou, do povo que Deus conduziu, desde Adão, aí chega ali, né, nasce Abel, Abel morre por causa de Caim, aí vem Sete para ser o substituto da linhagem que seria por Abel, e a partir de Sete vem Noé, e depois vem todos os patriarcas, e vem o reino de Israel, o reino de Davi, o trono, o reino que não terá fim, e profetas e tudo mais, até que chega em Cristo, herdeiro do trono de Davi, por intermédio de José, seu pai adotivo. Então herdeiro por uma filiação adotiva, inclusive, Jesus. Então aparece essa linhagem aí. Então Israel, como povo, saberia reconhecer. Veio para os que eram seus, veio para os seus. Jesus era judeu. Jesus, inclusive, enquanto vivo na terra, vivendo a sua vida, cumprindo o seu ministério, praticou a religião judaica. E foi correto na religião. Foi o único ser humano que viveu nesse mundo e cumpriu a religião judaica. E obedeceu a lei de Deus. Ele mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Então ele cumpre. Bem, o povo de Deus, naquele contexto Israel, naquele contexto mais específico, os judeus não o reconheceram. Não o reconheceu. Não o recebeu. Mas aí olha que interessante, olha a graça de Deus. O mundo não o reconheceu. O povo de Deus não o recebeu. Mas ainda assim a graça de Deus, que aqui foi dito que a graça nos conecta ao amor, né? O amor de Deus revelado nessa graça. Diz assim, contudo, verso 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Então ele está falando assim, não é povo de Deus porque é filho de Abraão, porque é da descendência de Abraão, que tem o sangue de Abraão, que tem a biologia dos judeus, não. Aqui já está claro. Não é por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Esse evangelho te alcança e te salva enquanto uma pessoa que é de outra nação, né, chamada Brasil, porque você não foi considerado da linhagem de Abraão biológica, mas foi considerado da linhagem de Abraão espiritual, por causa de Jesus. Se a gente dependesse de descendência natural, a gente não estava lascado. Mas a descendência, ela é espiritual, ela é do próprio Deus. Nós nascemos de Deus e podemos glorificar ao Senhor por esta graça, por este amor, que mesmo nós não
reconhecendo Deus na criação, mesmo o povo de Israel não recebendo Jesus, o verbo, a resposta para todas as coisas, o Deus encarnado, o homem Deus, Filho de Deus, Deus vivo, verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mesmo o povo não recebendo, não entendendo, o plano de Deus nunca foi ser uma linhagem biológica, porque seria, talvez houvesse até mérito humano nisso, mas uma linhagem espiritual que o próprio Deus teve a coragem, a ousadia, como a gente chama, ousado amor, de fazer em pessoas que eram hostis a Deus, inimigas de Deus, que não queriam Deus, Ele nos transformar em filhos de Deus. Não nascemos por vontade humana, nascemos de Deus. Aleluia. Se dependesse de nascer de vontade humana, meu Deus. E o verso 14 vai dizer assim: aquele que é a palavra, o verbo, o logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Olha o Emanuel aí de novo. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, o milagre da encarnação do Filho de Deus aqui, que é destacado, diz o seguinte, que o verbo de Deus não apenas se torna homem, mas ele vive entre nós, habita no nosso meio, e ele revela, enquanto vive entre nós, a glória de Deus, os atributos de Deus. Foi isso que ele fez. Quem olha para Cristo vê o Pai. Por isso que os discípulos perguntaram: mestre, mostra-nos o Pai. E ele diz assim: mas eu estou esse tempo todo com vocês, e vocês ainda não viram. Quem olha para Cristo vê o Pai. Porque quem olhar para o Pai sem olhar por Cristo morre. Então esse é o segundo ponto que eu queria destacar. O Filho, que é Deus, Ele também está entre nós. Amém? E o terceiro e último ponto, volta aqui um pouquinho, passei. Terceiro e último ponto, está ali, o Filho revela o Pai. Aí no verso 18, João vai ser mais específico. Vai deixar bem claro, para não ter dúvida. E olha, gente, tem gente que tem dúvida até hoje. Por isso que eu escrevi o título do sermão assim: Cristo é a verdadeira revelação. Tem gente ensinando nos seminários das igrejas, e eu conheço jovens entre nós, no nosso meio, que passaram por certos seminários por aí, certos cursos de Bíblia, vamos dizer assim, e que não tinha Bíblia nenhuma, e que estavam dizendo inclusive que Jesus não é Deus, que Deus só há um, o Deus supremo, eterno, Yahvé e tudo mais, e que Jesus não é Deus. E quando você olha para João, como é que eu explico isso? Como é que a gente lê João e diz que Jesus não é Deus? Como é que a gente lê o Evangelho de João e diz que Jesus não é Deus? Jesus, em João 8:58, quando estava num debate com os fariseus que queriam derrubá-lo, tem uma hora lá que eles estão falando de Abraão, que eles eram filhos de Abraão, e Jesus vai falar que eles eram filhos do diabo, porque eles não se comportavam igual a Abraão, não agiam igual a Abraão. E estava um debate, Jesus falando mesmo na lata o que eles eram. Aí teve uma hora que Jesus falou assim: eu vi o dia de Abraão e me alegrei. Aí eles falaram: como é que você viu o dia de Abraão se você não tem nem 50 anos e Abraão já viveu há muito tempo atrás? Aí Jesus fala assim: antes de Abraão existir, eu sou. Aí os caras não aguentaram, tacaram pedra em Jesus. Jesus sumiu, porque ele não era a hora dele entregar a sua vida. Mas veja, não há dúvidas, pela Escritura, pelo Evangelho, Jesus é Deus. E eu não sei por que tem gente que ouça, quer dizer, eu sei, por causa do pecado, por causa da carnalidade, por causa do diabo, por causa do Satanás, por causa do anticristo, dá o nome que você quiser. Esses caras aí, esses demônios aí, eles querem roubar a glória de Deus e esconder a verdade de Deus. Mas Jesus, Cristo, é a verdadeira revelação de Deus. Portanto, o Filho revela ao Pai, e João não deixa dúvida no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, e não vai ver dessa forma, que todo mundo, eu quero ver no seu fulgor, na sua glória. Tu olhar um pedacinho, tu morre. Como que eu vou ver a Deus? Vendo o Filho, aqui, mas o Deus unigênito. Lembra como é que é a definição de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único gerado. Gerado eternamente, não é gerado criado, gerado eternamente, por isso eterno, e Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Está escrito aqui: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, traduzindo Jesus Cristo, o verbo, a razão para todas as coisas, a resposta para todas as perguntas, o motivo de toda essa história, que está junto do Pai, o tornou conhecido. É preciso entender que o plano do Pai quer revelar a sua divindade através de Jesus.
através do Filho. Ah, mas eu quero ver Deus de outra forma. Não tem outra forma. É o Filho. Veremos face a face o Filho. Veremos face a face o homem ressuscitado e glorificado. Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. O termo aqui, ninguém jamais viu a Deus, deixa claro que Deus é transcendente, totalmente fora, inalcançável. Não há como o homem pegar uma nave espacial agora, viajar pelo universo e alcançar Deus. Não vai. Ninguém consegue. Tentaram fazer uma torre de Babel. O que aconteceu? Deus mesmo lá deu uma confundida neles lá, misturou as línguas e deu ruim. Não conseguiram. O homem não vai conseguir. Porque mesmo que tivesse como conseguir, Deus faz não conseguir, porque Deus não quer dessa forma. E Ele sabe por quê. A gente sabe também. Se a gente chegar a Deus do jeito que a gente morre. A gente ainda está com a presença do pecado em nós. Nós somos vencedores em Cristo. Nós temos existem três aspectos da vitória de Cristo sobre o pecado. Ele venceu o pecado e venceu também na nossa vida isso. Ele venceu porque a culpa do pecado não está mais em nós, foi colocada nele. O poder do pecado não mais está em nós, porque Ele nos governa agora. Mas a presença do pecado que está em nós, está no universo, está na criação, está na natureza, só no dia que Ele voltar. Então nós estamos numa luta com essa presença. Se você se apresentar diante de Deus com esse corpo ainda contaminado pelo pecado, será destruído. É isso que a Bíblia diz. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui, essa invisibilidade de Deus, essa inacessibilidade de Deus, ela é mencionada também, por exemplo, em 1 Timóteo 6,16, que vai dizer literalmente assim: Deus habita em luz inacessível. Veja lá que você vai, confere lá, é verdade. Então, isso confirma que a gente depende, para chegar a Deus, depende de uma mediação, depende de uma revelação divina de Deus, que é o Filho. O Filho revela o Pai. Deus unigênito, já falamos sobre isso, Ele está no seio do Pai. O seio do Pai significa que Ele é um com o Pai e Ele tem comunhão plena com o Pai. E essa relação do Pai com o Filho e também com o Espírito Santo de amor é uma relação que nos ensina como vamos nos relacionar aqui enquanto servos de Deus entre os nossos irmãos e também nas nossas famílias. E aqui diz que quem revelou a Deus, aqui ou o tornou conhecido, foi quem? Foi o próprio Filho, foi Ele. Jesus não é somente um pregador, um mensageiro. Mensageiro tem muitos, anjos são mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro. Jesus não é apenas mensageiro, mas Jesus também é a mensagem. E não apenas a mensagem, Ele é o próprio Deus revelado. Então Ele revela tudo sobre Ele, através da própria existência e manifestação dEle. E a gente pode entender então que Ele é a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1,15. E que Ele é a expressão exata, como eu tinha falado, do ser, da natureza de Deus, em Hebreus 1,13. E com tudo isso, para terminar nosso culto, e para terminar o nosso sermão também, com tudo isso, eu queria trazer algumas lições rápidas para vocês. Primeiro, para os que procuram a verdade. O primeiro ponto aí, quem está procurando a verdade, quem está querendo saber qual é a verdade é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o que eu faço com isso? Aceite, abrace a verdade por completo. Não pegue só a metade. Eu gosto de Jesus só na parte que Ele ama, mas não gosto de Jesus quando Ele corrige, quando Ele fala para eu não pecar, quando Ele fala vai, não peques mais. Eu gosto da cura. A cura é muito bom. Mas na hora que Ele manda, vai, não peques mais, eu não quero não. Isso está certo, irmãos? Está certo? A gente tem que pegar a verdade por completo. Jesus é a verdade. Aquilo que nos corrige para o nosso próprio bem, amém? Então você que procura a verdade, seja o cientista mais doido do mundo aí, e seja a pessoa mais simples que quer conhecer a Deus, abrace Jesus Cristo como a verdade por inteiro, e você vai ter a luz revelando e brilhando no meio das trevas da sua vida, amém? Segundo ponto, você que tem a verdade, que já abraçou essa verdade, você tem um dever de refletir a verdade de Deus. Então, para quem é discípulo de Jesus, para quem é servo de Deus, você deve refletir. Nós somos chamados para viver e refletir a luz de Jesus, a verdade de Cristo em cada aspecto da nossa vida. Refletir a verdade de Deus.
Terceiro, agora específico mais para quem lidera. Para quem está liderando o ministério, para quem lidera talvez dentro do contexto da sua casa, não importa. Você exerce liderança, você tem alguma autoridade. Se você tem autoridade que Deus estabeleceu sobre você, você tem um dever de pregar e ensinar a verdade. Mesmo que essa verdade possa assustar os seus discípulos, mesmo que essa verdade possa incomodar as outras pessoas, você não foi autorizado para inverter, para mudar, para alterar, para adocicar, para botar um açúcar lá para ficar mais gostosinho. Não foi. Você foi chamado para pregar fielmente, ensinar fielmente a verdade de Jesus. Amém? Então eu encorajo você que é líder a fazer isso. Aqui no ministério delas e também em qualquer outro ministério da sua vida. Amém? Quarto ponto, aqui eu diria que é mais para as famílias de forma geral, né? As famílias, nós temos as nossas famílias, aproveitando esse culto que é do Ministério de Famílias, eu queria então destacar que a verdade molde as nossas famílias. Você que tem a verdade e é uma pessoa que obviamente faz parte de algum núcleo familiar, você tem o dever, dentro do contexto da sua família, seja você o chefe da família ou não, você tem o dever de deixar o conhecimento de Deus, revelar Jesus, moldar a maneira que você vai viver dentro do contexto da sua família, moldar como seus filhos vão aprender, como eles tratam os cônjuges, como vocês vão tratar o seu cônjuge, como vocês vão interagir com outros membros da família. Que as suas casas sejam um reflexo do amor e da graça de Deus. É assim que a gente deve fazer. Mas eu estou preocupado porque eu tenho que ver a melhor escola para o meu filho, estou preocupado porque meu filho tem que arrumar um emprego, eu estou preocupado porque de repente eu estou grávida. A mulher pode falar isso, estou grávida, o marido, minha esposa está grávida, estou preocupado, como é que vai ser para nascer essa criança? Meu irmão, a preocupação maior tem que ser, como que vai ser para essa criança conhecer Jesus? A sua maior preocupação na sua casa é como que eu vou mostrar a verdade de Jesus dentro da minha casa. Não é para se preocupar com as coisas desse mundo em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando de comida e bebida vai ser acrescentado. Pregue Jesus na sua casa, emprego, carreira, hospital para nascer filho, sei lá, vai ser acrescentado. Confie e creia. Quando você inverte isso, meu irmão, aí para consertar vai dar um trabalho. Mas amém, Deus faz milagre. Confie no Senhor. Os 3 últimos. Que a verdade seja o fundamento. Essa aqui é para todos nós, mas eu queria puxar para o lado dos jovens, porque eu cuido de jovem, mas serve para todo mundo. O jovem está construindo a vida, o jovem está correndo atrás de um monte de coisa, o jovem, o adolescente está estudando, e a gente, enquanto pai, fica incentivando, você tem que estudar. Daqui a pouco a gente incentiva tanto ele correr atrás da vida, que ele perde a vida de Cristo, e corre atrás da vida que na verdade é morte. O que adianta o jovem ser um grande médico, um grande advogado, a melhor profissão do mundo que você escolher, que você inventar, que alguém inventar aí, e morrer? Ir para o inferno. O que adianta salvar a sua vida, resolver a sua vida e perder a sua alma? Jovem, você deve viver a sua vida, e vocês como pais, a gente como pais também, apoiar os jovens a viver uma vida que seja fundamentada nesta verdade de que Jesus é Deus, de que só por Jesus todas as coisas acontecem. Não tem professorzinho de faculdade, ateu, não tem. O que tem é Cristo, somente Cristo, amém? 6º, penúltimo ponto, que a verdade guie as nossas ações em tudo, inclusive, vou fazer um destaque específico ao nosso trabalho. Todo mundo aqui em algum nível trabalha, ou você trabalha lá fora em alguma profissão específica, ou você trabalha também na sua casa. Agora, como que eu trabalho, tendo em vista que o trabalho é algo de Deus? Por mais que seja sofrido, e só é sofrido por causa do pecado e não por causa de Deus. Por mais que seja sofrido trabalhar, e pode ser a coisa mais legal do mundo, se virar trabalho, vira sofrimento, é verdade. Mas por mais que seja sofrido, a sua responsabilidade enquanto alguém que trabalha, é no trabalho revelar o Criador, revelar a verdade, no princípio Deus, no princípio Cristo. Não se esqueça disso, que você tenha ética no seu trabalho, que você tenha um comportamento exemplar. Sirva como quem serve não a homens, mas a Deus. Último ponto.
E agora eu vou puxar uma sardinha para as mulheres. Um destaque especial para esse culto de mulheres maravilhoso aqui. Que a verdade derrame dons espirituais também. Para vocês mulheres e para todos nós, mas com ênfase para as mulheres. Que assim como Cristo, espelhando-se em Cristo, que vocês mulheres usem os seus dons para servir, para ensinar, para liderar, dentro e fora da igreja. Em qualquer lugar. Que a verdade de Deus revelada em Jesus possa fortalecer vocês para enfrentar todos os desafios. Os desafios do pecado que está dentro de vocês ainda, que vocês estão lutando. Os desafios do pecado das outras pessoas. E até vamos considerar os machistas da vida, que seja. Porque não tem, no evangelho não tem machista nem feminista. Tem quem serve a Deus. Em equilíbrio. Então seja o que for que estiver te afetando, que você foi chamado. Mulher, para usar os dons, para servir, ensinar e liderar. Tanto dentro quanto fora. E que vocês sejam também, sabe o que? Mentoras. Preparem as próximas gerações. Nós fomos chamados para preparar os que vão continuar. Jesus preparou os que continuariam a obra dele até que chegou em você. Nós temos que, minimamente, por gratidão, de que alguém preparou alguém, que preparou alguém, isso indefinidamente até que chegou a você, você tem que preparar alguém também. As meninas, as mulheres que estão sendo formadas aí, elas precisam de vocês. Ensinarem para elas a verdade, que Jesus é a resposta para todas as coisas. A conclusão do nosso sermão é essa. Em Cristo a gente encontra a revelação de Deus, nós já falamos. Ele não só mostra quem Deus é, mas Ele nos ensina como viver de acordo com essa revelação. Em qualquer área da vida. Mas que cada um de nós possa responder a essa verdade. Você precisa responder a esta verdade todos os dias. Porque não é todo dia que tu está animado. Não é todo dia que tu está achando que está tudo maneiro. Não, tem aquele dia que tu não quer. Tem aquele dia que tu não está afim. Não estou afim, quer saber. Nesse dia também, você precisa se dedicar ao Senhor, se revelar ao Senhor, se revelar no sentido de colocar os seus pecados diante dEle, as suas lutas diante dEle, para que a verdade dEle preencha o seu coração mais uma vez. Nós não temos desculpa para dar, porque está difícil, não vou fazer. O que eu posso dizer para Deus é igual o salmista: ai, está doendo, Senhor, até quando? Isso eu posso. Agora eu não posso parar nunca. Retroceder jamais, somente para frente, para o alvo que é Jesus. Então que cada um de nós possa responder essa verdade com fé, com amor, com dedicação, e que a gente possa ser renovado por essa palavra. Se você estava pensando em desistir, não desista, porque a resposta para a sua pergunta é Cristo, o Verbo de Deus. Você quer outra resposta? Não seja rebelde. Você quer um detalhe a mais? Às vezes Deus dá detalhes, explica coisas para a gente. Olha, isso aí aconteceu porque você fez isso ou fez aquilo. E quando Deus não disser nada, a minha graça te basta, porque Cristo é tudo em todos. Não precisamos de todos os detalhes e de todas as respostas. Os apóstolos perguntaram para Jesus quando ele subiria aos céus, perguntaram assim: quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, o trono de Israel? Jesus estava subindo aos céus. Aí Jesus falou: não é a hora de vocês saberem essas coisas. Vai descer o Espírito Santo, fique em Jerusalém. Vai descer o poder do alto sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Queridos, vamos entender o que Deus quer para nós. Deus não vai dizer todas as coisas agora, mas o que Ele disse é profundo e completo e é total. Jesus Cristo é a resposta para todas as coisas. Aleluia. Se há alguém não crente que me ouve, que você possa encarar com seriedade esta revelação. Esta é a sua oportunidade, onde você estiver, aqui presente ou acompanhando pela internet. Que Deus possa entrar no seu coração. Ele estende hoje a mão a você, através do Filho dele, o Verbo, e diz: aceite esta verdade, receba esta verdade. E se você fizer isso, assumir esta verdade para você, a sua vida será transformada. E aos crentes que me ouvem, vocês, todos nós aqui, que a gente possa renovar o nosso compromisso de viver segundo a verdade de Jesus. Não esmoreça. Tá difícil, tá ruim, chora no colo de Deus, mas renove o seu compromisso com Ele e vá mais um pouco. Não pare, jamais. Jesus não parou. Jesus, quando estava enfraquecendo enquanto homem, Ele se permitiu enfraquecer para
ensinar para nós que ele também passou por tudo, por todas as tentações. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, com toda a educação, se possível. Ele estava suando sangue nessa hora, profunda angústia nesse momento. E ele disse: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia. É assim que devemos ser. Deus nos chamou enquanto crente para não andar para trás e para dizer até com educação: se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, porque o plano é esse, então seja feita a tua vontade. Que o Espírito Santo, que o Filho e que o Pai nos fortaleçam e nos guiem com todo a trajetória da nossa vida, todo o caminho que a gente tem que trilhar, e que a gente possa resistir às tentações e às adversidades até o último dia, até que Ele venha e para enxugar toda lágrima. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.